estou aqui fazendo as honras da casa, porque a Anaís e a Dona estão aqui. Estou falando em nome do Dança para Cacilda, que é essa ocupação aqui do Teatro Cacilda Becker, por 6 meses. E eu fui convidada pelo Dança para Cacilda para fazer uma curadoria para o evento Corpo.doc. Eu propus que a gente discutisse a questão do gesto, que eu venho discutindo no projeto há algum tempo, há 2 anos. Então, são 5 encontros, esse é o terceiro dos encontros, que sempre tem um tema relativo ao gesto. O primeiro encontro foi com a Silvia Soter, sobre gesto e corpo, então uma leitura sobre gesto a partir da educação somática. Segundo, gesto e filosofia, com o Charles Feitosa e a Luísa Buarque, falando sobre uma visão do Willy Flusser e do Agamben sobre a ideia de gesto. E hoje a gente tem aqui o Benito Bezerra, psiquiatra, psicanalista, que vai falar um pouco sobre gesto e psicanálise, vai conversar com a gente. É bem informal esse encontro, a gente tem uma estrutura assim, a gente conversa um pouco. Eu já entrevistei o Benito sobre esse assunto e a gente já tem um lugar para onde a gente caminha nessa conversa. E aí a gente abre para perguntas no final. Só para falar um pouquinho desse projeto que eu faço parte, chama-se 100 Gestos que Marcaram o Século XX, é um projeto de pesquisa de 2 anos em torno da questão do gesto. Embora o nome seja bastante... aponte muito para uma direção, a gente começou, em vez de pensar quais eram os 100 gestos que marcaram o século XX, fazer a pergunta, afinal, o que vem a ser gesto? E por isso a gente começou com uma série de entrevistas com profissionais de áreas diversas sobre como é que eles encontraram a questão do gesto dentro de cada uma das suas práticas, né? Então a gente encontrou o Benilton aqui e eu começaria a nossa conversa fazendo essa pergunta, que foi a primeira pergunta que eu fiz naquele dia. O Christophe Vavillet, que foi o pesquisador francês que iniciou comigo essa parte das entrevistas do projeto, que é como é que você, Benilton, encontrou essa questão, né, do gesto dentro da sua prática? Bom, na entrevista que a gente fez, eu mencionei uma coisa que, na minha experiência pessoal, foi decisiva para, inclusive, me endereçar para a psiquiatria e para a psicanálise. Foi uma experiência pessoal de introdução ao manicômio, ao asilo. Nos anos 70, os manicômios eram para valer. Enfim, quem já leu Dostoiévski, quem já leu um pouco de Lima Barreto, sabe o que era aquele espaço de reclusão, era um mundo à parte. E duas coisas impressionaram de imediato quem pela primeira vez estava entrando: o cheiro e o gesto, ou talvez a ausência dos gestos nos pacientes, né? Eram todos um pouco robotizados pelo uso excessivo da medicação, pela ausência de comunicação, pelo isolamento humano, pelo isolamento cultural, pelo isolamento cognitivo, pelo isolamento mais simples da interação, né? Nesse dia eu fui a um hospício como esse, com um professor de psiquiatria, que estava dando uma aula sobre a ciência psiquiátrica e falando sobre a ciência do tratamento, e fez uma coisa que nunca mais me saiu da retina, que foi chegar na janela do pavilhão onde nós estávamos, dava para um pátio. Os pátios eram sempre de cimento, onde as pessoas estavam, as mulheres, era uma enfermaria de mulheres, estavam, boa parte delas quase sem roupa, algumas completamente sem roupa, andando, feito robôs para lá e para cá, e ele escolheu uma e disse para o enfermeiro, aquela ali. Aí pegou e a mulher já sabia o que ia acontecer. E disse, não, eu estou bem. Começou a resistir ao que ela sabia que viria depois, que foi deitá-la numa maca, e ele, enquanto ela se debatia, tentava argumentar, dizer, bom, agora nós vamos fazer uma demonstração do tratamento adequado para esse tipo de psicose, que é a eletroconvulsoterapia. Então deitou a mulher, amarrou, botou um pedaço de pano na boca para não machucar a língua, e enquanto ela ainda estava falando, soltou a descarga elétrica
e disse, como quem estivesse assim, falando de uma peça de carne no açougue, isso aqui é a fase tônica, daí começa a estudar essa fase clônica e por aí vai. Isso foi uma coisa que me puxou. Nos anos 70, isso se articulou com muitas outras coisas, né? A loucura e esse enclausuramento era um signo particular do sistema de repressão que a gente encontrava em muitas outras dimensões da cultura. Então, a militância dentro da psiquiatria ia de braço dado com a militância política, etc. E tal. Então, essa questão do gesto na psicose, sobretudo nesse quadro de encarceramento, era uma evidência do enclausuramento. A falta de gestos era uma espécie de metáfora do aprisionamento da alma também. E foi talvez a primeira vez em que ficou muito evidente, são esses insights, né? O quanto a corporeidade e, digamos, a subjetividade eram, digamos, faces de uma mesma realidade. Isso é um ponto. Depois, quando eu comecei a estudar, sobretudo estudar psicanálise e começar a compreender como é que os seres humanos se tornam humanos, como é que nós que nascemos somos a espécie mais prematura que existe, né? Nós nascemos completamente inadaptados à vida, dependentes absolutamente da presença de um outro humano, mais do que qualquer outro animal, muito mais do que qualquer outro animal. A gente nasce imaturo neurologicamente. E um dos processos por meio dos quais bebês se tornam gente, sujeitos, é por meio do gesto. E, digamos, por meio de um processo motor que se transforma num gesto. Eu explico. Quando isso está presente em Freud, mesmo antes dele criar a psicanálise, antes de 1900, quando ele escreveu a interpretação dos sonhos, que é a certidão de nascimento da psicanálise, ele já tentava compreender como é que nasce o psiquismo. Como é que de um sistema nervoso que muitos animais têm, no caso do humano, nasce uma coisa que os outros animais não têm, uma vida subjetiva, uma mente, emoções, pensamento, etc. E ele encontrou na fonte originária disso a reação do bebê diante de estímulos internos para os quais ele não tinha resposta. Um animal qualquer, quando nasce, pouco tempo depois, horas depois, às vezes imediatamente depois, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, sabem dirigir aquela tensão provocada, por exemplo, pela fome, que é uma coisa que todo mundo sente desde o início, né? Sabem dirigir esse estado de tensão na direção de algo que vai satisfazer aquele anseio, aquela tensão, vai aplacar aquele desprazer. Porque, na verdade, o bebê não tem fome, ele tem uma coisa desagradável. E ele reage a isso do jeito que pode, gritando e esperneando. É mais uma reação automática do que, no momento inaugural, do que ainda um gesto. O que é que transforma o choro do bebê e o movimento dele num gesto? O olhar do outro. O fato de que há um outro humano que reconhece naquilo algo que é da experiência dele e de alguma forma projeta no bebê um sentido para aquilo que é um esperneio, e aquilo que é um esperneio se transforma num gesto que busca uma comunicação, que, quando atendida, inicia um processo de interação entre eu e a alteridade do mundo, incluindo o outro, o grande outro da cultura e os pequenos outros que somos semelhantes, nos quais, então, o processo de constituição do próprio eu vai se fazendo por meio de gestos que o bebê endereça ao mundo e que, sendo acolhidos, sendo dotados de sentido, vão dando essa argamassa que vai fazer com que o bebê se torne, enfim, gente. É claro que esse é um processo bastante complexo, muitas coisas podem dar errado, mas, segundo Winnicott, que é um dos psicanalistas que eu tenho mais simpatia, toda criança, todos nós, trazemos como uma espécie de dotação natural, que é escrita na vitalidade da vida, né, na vitalidade dos tecidos, a possibilidade de inaugurar a si próprio e, com isso, inaugurando um mundo para si próprio.
Na verdade, quando a gente fala do processo de constituição do eu, a gente também está falando ao mesmo tempo do processo de constituição do mundo que o eu habita. A ideia de que eu estou de um lado e o mundo, os outros, estão de outro, é uma ilusão sustentada por várias razões, mas que na verdade não resiste a nenhuma análise. O eu e o outro, o eu e o mundo se constituem mais ou menos no mesmo processo. E o Winnicott dizia que algo fundamental de se reter na experiência humana é essa riqueza, que é a potencialidade que todo ser humano tem de, no que ele chamava, num gesto espontâneo, que é a expressão da sua criatividade originária, dessa capacidade de moldar a experiência de uma maneira tal que o mundo se torne interessante e a vida dele vale a pena ser vivida. Esse gesto espontâneo é, digamos, a base do que ele chamava, quase nenhum psicanalista fala, mas ele falava de saúde mental. Ou dizendo de uma maneira mais interessante, de uma vida vivida de forma interessante. Todas as crianças têm isso, a não ser aquelas massacradas pelo ambiente, por circunstâncias infelizes, mas todas as crianças têm isso. Os adultos, nós vamos aos poucos perdendo essa propensão ao gesto espontâneo e vamos então num processo de adaptação às vezes exagerado, perdendo essa experiência e vamos simplesmente repetindo aquilo que por meio da cultura se ensina a respeito de como se comportar, como o corpo age, como transmitir coisas com os gestos, etc. Na conversa que a gente teve, a gente tinha comentado um texto do Octavio Paz, né? que faz uma distinção interessante entre o gesto e a gesticulação. E a diferença que ele fazia era mais ou menos essa. Né? O gesto é alguma coisa que inaugura, é alguma coisa que constitui. A gesticulação é apenas a expressão de uma adaptação bem-sucedida a um modus vivendi, a um modo de ser, a um modo de se comportar. O gesto tem essa possibilidade de fugir dessa rotinização da existência e produzir algo que é novo. Bom, eu já estou me estendendo um pouco demais. Não, vai concluindo. Não, mas é isso, quer dizer, então houve na minha experiência uma fonte de interesse pelo gesto prática, a experiência do lado do asilo. Houve também essa experiência teórica que se desdobra de outras maneiras. Na nossa conversa eu estava dizendo que se por um lado, quando o Winnicott fala do gesto espontâneo, ele está realmente pensando no corpo, na corporeidade, né? Nesse sentido, ele se aproxima, eu acho, muito de formulações dos fenomenólogos, né? como Merleau-Ponty, Bergson, etc. Merleau-Ponty tem uma frase muito bonita em que ele diz que o corpo não está no mundo. O corpo é um modo de se ter um mundo. Isso é uma verdade muito profunda, quer dizer, a gente nem sempre se dá conta de que, embora nós habitemos o mesmo espaço físico, químico das outras espécies, por exemplo, o mundo que a gente habita é completamente diferente. O mundo dos humanos é completamente... A realidade que a gente experimenta é muito diferente de um morcego, de um mamífero superior, de uma ave, etc. Morcegos ouvem muito melhor do que a gente. Cachorros, águias veem muito mais do que a gente. Tubarões cheiram uma gota de sangue numa piscina olímpica. Olfato impossível até da gente imaginar. Então, o modo como a gente constitui quem nós somos e o mundo que nós habitamos começa com o corpo, com as características motoras e sensoriais que nós temos. A gente esquece disso. E se isso é verdade na diferença entre os humanos e as outras espécies, é claro que também é diferente entre nós humanos, entre nós grupos de humanos. Né? Porque nós humanos somos constituídos como sujeitos por mediação da cultura, e ela implica, a cultura e da sociedade, que implica valores, informação, hierarquias sociais, liberdade de movimento, capacidade de fruição dos bens que são produzidos, muito diferente. E isso se marca no corpo. Se a gente, vocês, muito mais do que eu, provavelmente são capazes de dizer muito de uma pessoa só vendo como ela passa na sua frente. Né? Você pode, na sombra, vendo só a sombra, a gente que está acostumado com Hollywood,
A gente pode, na sombra, identificar se a sombra é de um negro americano passando ou se é de um branco, por causa da gesticulação, o jeito de andar, a maneira de usar as mãos, etc. O ritmo. Então, tudo isso são associações livres para mostrar como, para mim, na minha área, essa questão do gesto tem uma importância fundamental. Tem importância, digamos, na constituição, em compreender como é que se constitui um sujeito, uma pessoa, como é que você pode controlar uma pessoa, como é que você pode ajudar uma pessoa a se liberar daquilo que a constrange. E por isso, por exemplo, eu sou um psicanalista que não tenho nada contra, e muitas vezes indico formas de terapia que incidem exatamente sobre esse modo corporal de estar no mundo. Porque quando a gente fala em modo corporal de estar no mundo, está ao mesmo tempo falando de modo subjetivo de estar no mundo. Então tem esse interesse, digamos assim, além das interfaces com, enfim, questões teóricas quanto à natureza do psiquismo, a natureza da vida subjetiva, que do meu ponto de vista implica o tempo todo o que a gente ainda, no nosso vocabulário, separa entre corpo e mente. A gente ainda não tem um vocabulário que seja capaz de falar disso sem, né? Mesmo quando a gente tenta juntar psicossomático, já é uma coisa meio aconchambrada. Exatamente, separado. Aí, por aí vai. Então, eu estava lembrando também que você começou falando do Winnicott, e quando a gente conversou, a gente fez a pergunta, dentro da teoria psicanalítica, quais as linhas, né, que você escolheria, ou enfim, que falam ou usam algo que se aproxima da ideia de gesto. Então, você falou do Winnicott, do gesto espontâneo, e falou do Lacan, em oposição, que eu achei bem interessante essa oposição também, como você... A gente tinha conversado sobre a noção de ato em Lacan. Lacan, não sei se vocês têm familiaridade com esse universo, né? A psicanálise, na verdade, é um universo muito plural. Há muitas orientações teóricas e elas refletem dimensões ou ênfases maiores ou menores no mundo interno, no mundo interacional, na linguagem e mesmo na corporeidade. Então, de uma maneira geral, Winnicott era um inglês, médico de origem, admirador de Darwin. Era um sujeito que olhava para o ser humano e via, primeiro, um animal no mundo. O bebê surgindo do mundo dos animais para se tornar um sujeito. E ele via uma continuidade entre os perneios do bebê, a vitalidade orgânica do bebê e aquilo que se produziria depois como vida subjetiva. Lacan, que viveu mais tempo, né, foi influenciado não tanto pelo pensamento darwinista, naturalista, mas pelo pensamento filosófico, e em especial na primeira fase da sua obra, da sua, enfim, carreira toda, do estruturalismo. Ele tinha um apreço muito maior pelo papel da linguagem na constituição disso que é a subjetividade humana. Então, isso produz, digamos, ênfases diferentes. E é claro que eu estou falando de autores que escreveram durante décadas, então isso variou muito ao longo da vida de cada um deles. Mas, de uma maneira mais quase caricatural, a gente poderia dizer que Winnicott faz parte do polo daqueles psicanalistas que tem uma inclinação mais naturalística e continuista. Continuista no sentido de que entre a vida e o pensamento, entre a vida e o mundo simbólico, eles procuram ver a continuidade entre uma coisa e outra. Lacan, ao contrário, e todos que se inspiram muito nele, têm mais interesse, digamos assim, em falar não da continuidade, mas da descontinuidade. Vida mental, cachorros também têm, gatos, mamíferos superiores também têm. Existem tipos de mente. A mente humana é somente a mais complexa, a mais complicada, e muito mais complicada do que as dos demais animais que possuem mente, por uma razão: a linguagem. A linguagem, de fato, é uma coisa fantástica, porque em qualquer língua, não, em qualquer língua mais ou menos, quer dizer, em qualquer língua, 20 e poucos caracteres, um conjunto muito finito de rabiscos, se organizam para formar uma quantidade infinita de significações. E isso é que é
o salto que a linguagem, quando é apropriada pela mente humana, produz. Um humano sem, mas eu disse mais ou menos porque já me lembrei do chinês e dos outros ideogramas que não são 20 e poucos caracteres, mas de qualquer maneira, rabiscos e sons que podem variar completamente, né? Característica, vocês não sabem o que quer dizer, mas eu sei. Não quer dizer nada. Poderia querer dizer em alguma língua obscura de uma tribo no meio de Java. E o fantástico é que quando a gente nasce, a gente é capaz de aprender absolutamente qualquer língua. Isso vai diminuindo com o tempo. O fato de que a gente aprenda alguma língua, e ela pode não ser sonora, ela pode ser uma língua de sinais, como os surdos alinguísticos aprendem, catapulta a mente a um grau de complexidade, de apreensão do mundo, de sofisticação, de filigrana, até da apreensão da própria experiência corporal enorme. Quando, por alguma razão, algum humano não alcança isso, e alguns não alcançam porque têm problemas neurais que impedem a pessoa de adquirir a linguagem. Há casos como, por exemplo, clássicos, como o de Kaspar Hauser. Acho que imagino que a maioria de vocês viu o filme do Werner Herzog. A história real de um indivíduo, diz a lenda, filho bastardo de um príncipe que, por ser bastardo, foi até os 18 ou 19 anos isolado numa cabana. Ele passou esses primeiros 18 anos da vida sem ver ninguém. Ele era alimentado com comida que era jogada por baixo da porta. À noite dava um sonífero, quando queria trocar roupa ou lavada, etc. Dava um sonífero, de modo que ele passou o tempo todo sem ver ninguém. E um belo dia, ninguém sabe porquê, ele é libertado, vai para a aldeia, e o filme trata desse choque que é para ele se encontrar com outros humanos, num contato para o qual ele não tem nenhuma habilitação. Os gestos são obtusos, ele chora diante de uma galinha, ri na hora que está sofrendo, ele não sabe como usar o corpo na interação humana. E é claro que a mente de Kaspar Hauser é uma mente muito estranha, incompreensível para nós. Surdos profundos, que ainda hoje, às vezes, não têm acesso à língua de sinais cedo, e que passam a ter a língua de sinais mais velhos, são capazes de falar o que é o processo de iluminação e de expansão da mente que é dado pelo uso da linguagem. Então, tudo isso, tem o filme também maravilhoso do Arthur Penn chamado O Milagre de Anna Sullivan, que trata também do caso real de Helen Keller, uma menina que teve uma febre, eu acho que escarlatina, não sei, quando era bebê, meses, ficou cega, surda e, portanto, muda. Não falava, não ouvia, não enxergava. E era um ser humano, não exatamente um sujeito. E o filme trata da luta da professora, Anna Sullivan, que faz o milagre, que é o de fazê-la aprender uma língua. Como fazê-la aprender uma língua se ela não ouvia, se ela não via, não podia aprender a língua de sinais? Assim, ela aprende a língua tátil, que a Anna Sullivan ensina. E tem uma cena-chave do filme, que é quando pela enésima vez ela mexe na mão com uns sinais que ela associa à água. Ela bota a mão da Helen Keller na água e faz assim. Mas aquilo para ela não quer dizer nada, é um gesto sem nenhuma significação. Um belo dia, Fiat Lux. Ela faz a associação entre esse movimento e o significado da água. E aí o mundo abre. E a Helen Keller se tornou uma conferencista, esteve no Brasil muitas vezes, escreveu livros, e a autobiografia dela é muito rica no sentido de mostrar como foi para ela a libertação que a linguagem tem. Pois bem, tudo isso para voltar ao Lacan e insistir, e na insistência dele em demarcar essa diferença da subjetividade humana em relação a outras formas de vida mental. E, nesse sentido, o que mais aproximado do valor do gesto, como a gente aqui está discutindo, é a noção de ato que está presente nele. O que é um ato? Não é um mero gesto. Ou, quer dizer, se aproxima da ideia de gesto espontâneo, winnicottiano,
Mas o ato tem uma noção, contém uma ideia de ruptura, de rompimento com um modo de ser, de rompimento com um estado de coisas e de inauguração de um novo espaço possível. A gente às vezes não se dá conta de como a maneira como a gente se movimenta no mundo, a maneira como a gente enxerga o mundo, o limite da nossa imaginação, como ele é dado contextualmente. É preciso às vezes um gesto, um ato que rompa com isso e que amplie os horizontes de possibilidade da imaginação humana. Gestos como, por exemplo, o de Rosa Parks, nos Estados Unidos, na década de 50. Vocês conhecem a história de Rosa Parks? Mulher negra entra no ônibus, que nos Estados Unidos naquela época era dividido, metade para frente era de brancos, metade para trás era de negros. Ela senta no banco da frente, onde tem brancos. Chega um sujeito branco e diz: você está no meu lugar, vai para lá. Ela diz: lá não tem mais lugar, eu vou sentar aqui. Diz: não, mas a lei diz que você tem que ir para lá, esse aqui é lugar de branco, você não é branco, vai para lá. Ela diz: não vai, sai, não sai, sai, não sai. O motorista resolveu ir para a delegacia e, é claro, ela foi presa, porque a lei dizia que ela tinha que ir para o banco de trás. Só que esse ato dela tem a força de movimentar a comunidade negra da ocasião, que durante um ano fez um boicote aos transportes, até que eles mudaram de ideia. Então, esse gesto dela, esse ato, no sentido lacaniano, teve uma dimensão ética que, no fundo, todo gesto inaugurador tem. E o que quer dizer ter uma dimensão ética? Não é ter uma dimensão moral, apenas moral, porque nos nossos gestos todos têm dimensão moral. Porque a gente, seres humanos, nós somos regidos por valores. O gesto ético, ao contrário de um simples gesto moral que obedece aos valores estabelecidos, é um no qual você inaugura uma outra possibilidade ética, não só para você, mas para todos. O gesto ético é aquele que rompe com o status quo e torna possível algo que não é só para aquele indivíduo, tem uma ambição universalista. Então, era nesse sentido que a gente pode encontrar outros exemplos na história, né? Um outro exemplo de ato é o de Paulo de Tarso, né? São Paulo da Igreja Católica, o inventor do cristianismo, na realidade, quando ele resolveu, ele sendo judeu e cidadão romano, resolveu transportar a figura de Cristo não para fora do universo judaico, e tudo aquilo que era a mensagem cristã, que o movimento chamado de Cristo dizia que era para os judeus, ele transformou para a humanidade. A ideia de que todos os seres humanos, todos os membros da espécie, são iguais, era completamente absurda naquela época. Era completamente antinatural. Até porque na natureza a gente não tem igualdade, tem diferenças, né? Mas isso inaugurou um novo horizonte possível. Todos nós somos, de alguma maneira, herdeiros desse ato dele. Danilo, eu estava aqui pensando, será que a gente pode usar esse conceito de ato do Lacan para pensar um ato estético, por exemplo? Porque quando você falou do Otávio Paz, você falou que ele estava falando sobre o Duchamp, né? Que a maioria dos artistas da época gesticulavam buscando corresponder às expectativas do que deveria fazer um artista na época. E que o Duchamp teve esse ato, pegou o mictório, colocou no alto de um pedestal e falou: isso aqui é uma obra de arte, e com esse ato ele inaugura uma nova possibilidade de se pensar a arte para ele e para o mundo, né? Para todo mundo. A partir de então, a gente pode pensar a arte de uma nova forma. Ou talvez, digamos, recuperar o sentido da arte, né? Porque talvez a arte, por definição, seja exatamente isso. A experiência estética, artística, a arte, às vezes, né, possibilita, tem a ver com essa capacidade de você suspender por um instante o olhar que já de alguma maneira se cristalizou, a maneira como você vê a si próprio, vê a relação com o mundo, e com isso se entreabrir novamente a possibilidade de recriação do olhar, e, portanto, recriação do modo de relação com o mundo, né? A gente não precisa ir para o Marcel Duchamp, quer dizer, eu vou falar do espetáculo de vocês lá que eu vi no domingo. Eu acho que uma das coisas assim, que para mim foi muito
realmente muito interessante ao longo do espetáculo foi a percepção, porque eu não tinha lido o programa, né? aquele programa, mas ao longo do espetáculo eu fui me dando conta do que era o espetáculo. Quer dizer, quem vai em busca de um espetáculo de dança convencional, tradicional, pode se sentir muito frustrado e pode, eu acho, se fechar para a possibilidade de entender o que é o espetáculo que tenta, digamos, modificar a maneira como se olha para o gesto e como se olha para a dança. Então, aquele repertório de milhões de gestos que se sucedem de uma maneira pouco habitual, né? A aproximação e, às vezes, o distanciamento entre o gesto e o pano de fundo, às vezes sonoro, né? O uso das sombras, o deslocamento dos dançarinos, todos eles me deram me possibilitaram, digamos, essa experiência. Eu tive que, de repente, comecei, como se ao longo do espetáculo começou a se abrir um pouco a minha visão, e eu comecei a poder enxergar o que antes eu via sem enxergar direito. E isso eu acho que é o que acontece com toda grande obra de arte, né? Oh, obrigada. Não, bom, pelo menos Me sou levou aqui espectador. esse lugar. Claro. Tem que fazer o microfone. Eu te ouvindo falar, Vinícius, me veio à cabeça um momento, a gente durante muitos anos estudou corpo, durante 7 anos a gente tinha uma reunião semanal, um grupo, para estudar questões em torno do corpo. E de vez em quando nessa reunião começava uma briga de uma defesa entre as terapias com um caminho corporal, chamar assim, e por exemplo, a psicanálise, um trabalho que se suporia sem corpo. Então, e aí a gente começava a bater boca, era muito engraçado, tinha os defensores de um, os defensores de outro, quando depois a gente chegava à conclusão, quando acontecia regularmente, e que a gente estava falando, na verdade, de uma questão que a gente já tinha superado, né? Quando a gente fala da ideia, mesmo da ideia de soma, ou essa ruptura que você diz que tem dentro da palavra psicossomática, do termo, né? A gente falava, bom, não dá para separar, né, essa questão da subjetividade da questão do corpo. Por outro lado, você hoje falou que às vezes você encaminha alguns dos seus pacientes para uma terapia, talvez um caminho mais corporal. E me parece um pouco contraditório com essa ideia de que, quando você fala do gesto, por exemplo, quando você fala do ato, você está o tempo todo associando alguma coisa que tem uma dimensão física, corporal, com uma questão muito mais ampla, né, existencial. Quer dizer, o gesto ele não é apenas um gesto corporal. Então eu queria que você falasse um pouco disso, assim, por que indicar, por exemplo, ou sugerir que o caminho seja um caminho mais corporal, porque me dá uma sensação de que tanto faz, que por um caminho ou pelo outro, o que a gente está fazendo é um estar, ser na vida diferente, né? Não, é verdade, você tem razão. Na maioria dos casos. Eu acho que na maioria dos casos, você pode, digamos assim, a escolha por um caminho terapêutico corporal ou verbal vai depender de muitos fatores, sei lá, das transferências que as pessoas têm em relação a certas maneiras de pensar, certos profissionais, certos terapeutas, e tanto por um caminho como por outro você chega onde você quer, que é ampliar a possibilidade de reposicionamento subjetivo de alguém, que vai implicar uma maneira nova do sujeito lidar com a sua, digamos, mente, sua vida mental, sua vida e o seu modo corporal de estar no mundo. Mas isso vale para a maioria das pessoas, não vale para todas as pessoas. Aliás, nada vale para todas as pessoas. Então, existem certas pessoas, é o que eu acredito, pelas características de funcionamento idiosincráticas, né? Para essas pessoas, a necessidade de poder verbalizar, falar, interagir por meio do discurso é imperativa. Ela se impõe como uma espécie de via de escoamento da energia subjetiva. Para outras pessoas, isso não é assim. Tem pessoas, por exemplo, que, quando eu sugiro o uso de van, aceitam no amor, mergulham, voam. Outras pessoas têm uma enorme dificuldade. Há pessoas para as quais o divã é desnecessário, porque o divã é um dispositivo... Porque o deitar é um gesto, né? Quer dizer,
Eu vi uma vez uma exposição sobre o divã no Museu do Freud, e para mim foi assim, absolutamente reveladora, toda a relação do deitar com repouso, com a ideia toda do fluxo mental, com a questão de baixar o tônus para que isso emerja. Eu nunca tinha tido essa dimensão de quanto deitar, né, para a psicanálise é um gesto, né, que tem uma implicação tônica, né, que tem e que para muitas pessoas tem uma implicação no modo como o funcionamento mental vai se fazer. E, portanto, como o diálogo, não só dele com o analista, mas dele com ele mesmo, vai se fazer. Para a maioria das pessoas, isso facilita uma espécie de descanso dos mecanismos de controle, de autocontrole, que a gente aciona automaticamente. Eu estou conversando com vocês aqui, se todo mundo aqui estivesse bocejando, isso não iria me afetar? Iria. Se todo mundo estivesse me olhando com cara de esse cara maluco, isso é claro que iria afetar. Então, numa conversa a dois, mais ainda. E algumas pessoas, se não se retiram disso, podem passar anos falando de si próprios, mas numa espécie de circuito fechado, que não rompe, não fura o circuito do sintoma, né? Então, eu concordo com você. Isso vale para a maioria. Para alguns casos, não. Para alguns casos mais graves, quanto mais graves são os casos, mais agudas são as necessidades singulares daquela pessoa, né? E há muitas pessoas nas quais, digamos assim, a comunicação do sofrimento, a expressão da inibição, ela se dá muito fortemente por meio da corporeidade, sem que, na maioria das vezes, a pessoa consiga até se dar conta disso. E aquilo funciona como o Reich dizia, como uma espécie de carapaça, que uma vez, digamos, tocada de maneira direta, sem a mediação, que para essas pessoas às vezes é muito aflitiva ou muito difícil de alcançar, da palavra, quando você consegue romper essa carapaça, digamos assim, umedecê-la e torná-la menos rígida, aí às vezes se torna possível um acesso mais tranquilo à palavra, à conversa, etc. Pacientes psicóticos, pacientes que a gente chama hoje em dia de classificáveis, borderlines, etc. Às vezes pessoas de características obsessivas muito arraigadas, que sempre estão um pouco ali na fronteira possível da experiência psicótica. Outros quadros que não são de psicose, mas que são organizações subjetivas particulares, como pessoas que têm o diagnóstico de síndrome de Asperger, por exemplo, que tem uma corporeidade distinta da nossa, né? Tem uma forma de se relacionar com o próprio corpo e com o corpo dos outros muito particular. Também não sei o quanto vocês são familiarizados com isso, mas o movimento autista nos últimos anos, nas últimas décadas, ganhou uma força política e cultural muito grande, na medida em que eles próprios, quer dizer, boa parte deles têm um diagnóstico de síndrome de Asperger, são pessoas que têm comunicação verbal, então escrevem livros, são professores, numa conferência, falam de si próprios, escrevem autobiografias, etc. E isso permitiu um conhecimento enorme de coisas que antes a gente não tinha acesso. Quando eles mesmos começam a falar o que é a experiência deles da relação com o corpo, a gente começa a entender coisas que antes eram mistérios. Por exemplo, sempre foi canônico que autistas tinham uma dificuldade de interação corporal e uma recusa ao contato do corpo. Quando eles começam a falar, a gente vê que não é bem assim. Primeiro, falar de autista já é uma coisa um pouco inadequada, porque, como diz Ian Hack, um filósofo americano, quando você fala de autistas, você está falando sempre de um, porque um é completamente diferente do outro. Então, é uma generalização um pouco imprecisa. Mas quando eles começam a falar, a gente vê que, na verdade, existe uma forma diferente de se relacionar com, por exemplo, a interação do olhar. Digamos, normal, no sentido de habitual. O bebê, uma das maneiras do bebê se autoconstituir, passa pelo olhar da mãe, o olhar de quem cuida. Aquilo funciona como uma espécie de espelho, onde ele reconhece, e não é só o olho exatamente da mãe, é o olhar da mãe, que envolve a maneira como a corporeidade da mãe se apresenta para ele, né? A face, a maneira como ela o vê, a maneira como ela o embala, a tonicidade, tudo isso funciona como balizas que vão permitindo que o bebê se constitua.
E uma das coisas básicas dessa comunicação é a interação olho a olho. Os autistas são conhecidos por evitarem esse olhar nos olhos, né? E é curioso porque hoje em dia existem autistas que se definem como neurodiversos e não como doentes de autismo. Autismo não é uma doença, para eles é uma neurodiversidade, é um modo diferente de estar no mundo. E eles têm até um site que foi feito um pouco de brincadeira, chamado sobre os neurotípicos, que são as pessoas que não são autistas. E eles ficam fazendo uma crítica às manias dos neurotípicos de invadirem a intimidade dos outros, fixando o olhar nas outras pessoas, não tem respeito pela privacidade dos outros, tem mania de ficar pegajosamente tocando nos outros. É interessante isso, porque quando eles começam a descrever o que para nós é espontâneo e natural, com o olhar de fora, a gente vê o quanto aquilo que a gente considera como sendo normal é apenas fruto de uma convenção transitória, da qual a gente partilha. Eles estão conseguindo modificar aos poucos, mas com eficácia, a maneira como a gente entende o que é ser um humano. Ser um humano é poder ser de muitas maneiras diferentes. Isso implica modos corporais de existência no mundo. Isso, por exemplo, está tornando todo mundo, eu digo por experiência própria, tornando todo mundo um pouco mais sensível às diferenças que implicam corporeidades diversas no mundo. Só depois que eu comecei a me interessar por isso, eu tenho que confessar, foi que eu me dei conta que a UERJ, onde eu trabalho, é completamente hostil para quem não é igual a mim, que tenho 2 pernas, posso subir escada. Tem rampas? Tem, mas a inclinação das rampas é impossível de alguém, você tem que ser um monstro de fora para poder subir numa rampa daquela cadeira de roda, é impossível. Aí eu vejo tudo tem um degrau, nada é feito, as maçanetas são difíceis, quem tem dificuldade com a mão. Então, quando a gente se dá conta disso, a gente vê como o nosso mundo cotidiano ele é feito para um pedaço da humanidade. Claro que é um pedaço majoritário, por isso a gente não enxerga que existem outros modos corporais de estar no mundo e que coisas simples poderiam resolver dilemas de muita gente. Por exemplo, o que esse movimento preconiza em termos de acomodações e tal, entre um exemplo é o da maçaneta. Você vê que tem maçanetas lindas, mas só manuseadas por quem tem uma mão saudável, rígida. Tira saudável, bota rígida. Mas qualquer maçaneta poderia ser capaz de ser acionada por uma pessoa sem uma mão, se ela fosse, digamos, uma alavanca que você abre com o pé, com a mão, com a cabeça. Se todas as maçanetas fossem assim, ninguém precisava de mão para abrir a maçaneta. Bastava você ter a possibilidade de ir com a cabeça fazer assim. Então, quem não tivesse nenhuma mão, nenhum dos 2 braços, não precisaria de alguém abrir a porta. Esse tipo de sensibilidade é muito interessante porque revela como a gente tem o olhar customizado em função dos nossos interesses e da maneira como a gente entende o que é o corpo, quais são as necessidades dos seres humanos. Né? Os seres humanos são muito mais variáveis do que o que a gente imagina. Então, a gente podia entrar um pouquinho nessa questão do autismo mesmo, que parece que o problema de comunicação através do gesto é uma das deficiências ligadas ao autismo, né? A gente estava falando da Temple Grandin. Vocês conhecem essa moça autista da máquina do abraço, que é botânica, né? Zoóloga. Aqui na peça ela foi adaptada como botânica. Tem uma peça que foi feita aqui, fizeram uma adaptação. E tem um filme da história dela, estava falando para ele que o filme tem uma passagem que é super interessante, que ela é criança, ela chega em casa e fala para a mãe: as crianças não querem brincar comigo, dizem que eu estou sempre zangada e triste. Isso não é verdade, eu não estou zangada e triste. Aí a mãe fala: mas como é que você mostra para elas que você está feliz e quer brincar com elas? Como é a sua cara de feliz? Ela faz. Fala: não, mas isso não é cara de feliz. Aí ela começa a ensinar, ela consegue fazer umas fotos dela sorrindo, com o rosto aberto, fotografa, vai colando na parede e vai ensinando para ela coisas que a gente aprende normalmente, né, durante
né, com a mãe olhando pra gente, rindo, falando, a gente entende que aquele tom de voz, aquela expressão, querem dizer, né, são um gesto de, sei lá, de simpatia, de amor, de alguma coisa positiva, ela não conseguia aprender. Então ela tem que aprender artificialmente, né? Ela vai aprendendo que um rosto assim aberto expressa alegria, contentamento, e que assim expressa. Então é um aprendizado artificial de alguma coisa que, sei lá, algum gap que aconteceu aí, né? Você estava falando dos neurônios espelho, né? Que é essa... uma das hipóteses para explicar muita coisa, inclusive essa capacidade empática que a gente tem de aprender com o outro, imitando, né? Se descobrir os neurônios espelho. Todo mundo sabe o que é neurônio espelho? Rapidamente. Neurônios espelhos foram descobertos há uns 15 anos atrás. É uma descoberta relativamente recente. Foi descoberta por acaso, na Itália, na cidade de Parma, num laboratório de neurociências. Tinha um macaco lá sendo cobaia de experimentos. Os coitados macacos, eles ficam amarrados, presos na cadeira, com o tampo do crânio aberto, os fios espetados e passando fome e sede, que é a única maneira de você fazer os animais fazerem as experiências é deixar eles com fome e sede, querendo beber água ou comer alguma coisa, e em função disso fazem o que os cientistas pedem. Mas eles estavam então medindo a atividade de neurônios cada vez que o macaco pegava numa coisa, apertava áreas motoras cada vez que ele pegava um negócio, ou quando ele botava uma coisa na boca. Foram lanchar, deixaram o macaco lá, coitado, preso, e aí um sujeito entrou com um sorvete na sala, e quando ele botou o sorvete na boca, apitou o neurônio do macaco. E aí eles não sabiam entender isso, já tinham percebido isso antes, resolveram levar a sério a pesquisa, o que estava acontecendo, e descobriram uma coisa impressionante, que é no cérebro humano, você fazer um gesto, ou você ver um gesto, aciona as mesmas áreas cerebrais. Isso tem implicações enormes, né, para a questão do aprendizado, como é que nós aprendemos, né? A questão da empatia, como é que eu sei que alguém sofre? É porque eu tenho um dispositivo biológico que é voltado para a apreensão do outro, e biológico no sentido que é cerebralmente incrustado. Então esse é um campo imenso de pesquisa, muito interessante. E ele tem sido hoje em dia explorado para tentar entender essas características do autismo, né? Essa coisa que a Dani está falando, ela é típica. Muitos autistas fazem um caderninho com expressões para poder aprender como agir. O Oliver Sacks, que é um neurologista que muita gente deve ter lido, os livros dele são maravilhosos. Tem um livro que chama-se Um Antropólogo em Marte, que são casos de pacientes. E um dos pacientes é a Temple Grandin, né? E ela aparece lá, e essa expressão antropólogo em Marte, o Oliver Sacks tirou dela, porque é uma metáfora que ela utiliza para explicar como era a posição dela no mundo. Ela se sentia, em relação aos outros humanos, como um antropólogo que chegasse em Marte e tivesse que lidar com os marcianos. Como é que é ser um marciano? A gente não sabe. Ela também dizia, como é que é ser um humano? Eu não sei. Então tem que aprender. É um aprendizado racional. Tem um filme que eu recomendo a vocês, se vocês não viram, que é talvez uma das melhores encenações do que é uma pessoa com autismo do tipo Asperger, que é Mary e Max. É um filme de desenho, de animação com massinhas. Mas é muito bom mesmo. E o Max, que é um sujeito de 40 e tantos anos, quando começa a história, é um típico, eles pegam aquilo, é um típico Asperger. E ele diz isso, né? Ele tem dificuldades, porque ele não sabe como é que ele pode expressar. Ele está rindo por dentro, mas a boca não ri. Então as pessoas sempre acham que ele está triste. E ele, então, às vezes diz, minha boca, ele escreve para Mary, ele diz, minha boca não está se mexendo, mas eu estou rindo por dentro. E é claro que na comunicação humana isso cria problema para as pessoas, né? Uma das coisas que eu acho interessante do espetáculo é exatamente isso. Pelo menos para mim foi assim, né? Cada um recebe a obra como pode. E uma das coisas que eu achei muito sugestivas e interessantes do espetáculo é exatamente isso, né?
a quantidade de gestos, de sucessão, de organização dos movimentos, que fazem muitas vezes com que o espectador esteja diante de um conjunto de movimentos para os quais ele não tem ainda uma historinha. Os gestos não ilustram uma narrativa organizada, que é um pouco a expectativa que a gente tem hoje em dia, sempre que vai ver qualquer tipo de espetáculo. Eu, o ano passado, tive uma conversa assim com o pessoal de teatro em São Paulo, um grupo, digamos assim, como é que eu vou dizer? Eu ia dizer alternativo, mas isso é horrível, não é alternativo. Experimental, um teatro experimental. E o diretor, que aliás é um carioca que mora lá há muito tempo, porque acho que no Rio de Janeiro não há espaço para nada experimental, porque ele tem certa razão, né? Comparado com São Paulo, porque lá eles têm um teatro que é o Clube Noir, teatro no centro da cidade que recebe de subvenção da prefeitura do estado, se não me engano. E ele, uma vez conversando, ele disse uma frase que eu retive, porque ela é muito interessante. Ele contando como as pessoas vão ver o teatro dele, que é experimental, então não tem aquela personagens muito bem caracterizados, não tem tramas com conflitos, com ápice, com clímax ou com anticlímax, é uma outra coisa. E ele diz, olha, às vezes as pessoas vêm e dizem assim, mas eu não entendi nada. Ele dizendo, eu pergunto, mas você gostou ou não gostou? Aí o outro responde, mas eu não entendi. Aí ele disse, mas vem cá, quando você come um prato de comida e você gosta, você diz que entendeu o prato que você gostou? Quando você tem uma transa ótima, aí você diz, não, essa eu entendi muito bem. A fruição das coisas, na maior parte das vezes, passa muito lateralmente pelo intelecto, pela apreensão intelectual, né? Representacional. Certas coisas sim, mas mesmo um tratado de filosofia, o apreço que você tem por Nietzsche ou por Kant, passa por outras coisas que não apenas conceitos, passa por uma sensibilidade também, um modo de olhar as coisas. Então eu acho que um espetáculo como o de vocês, eu fiquei pensando, se pudesse haver acesso de plateias não formadas no teatro e que pudessem ser submetidas, porque eu acho que precisariam ser submetidas a uma certa pedagogia do olhar, elas realmente sairiam enriquecidas do contato com um tipo de coisa como essa. Porque, é claro, você pega o cinema... Faz isso? Ah, é? Toda sexta-feira à tarde tem uma sessão de dança contemporânea para estudantes. Ah, legal. Às 3 da tarde. E tem sido interessante, assim, trazer outros públicos para ter contato, né? Bom, acho que a gente tem um tempo meio curto aqui, a gente tem mais meia hora, então vamos abrir para perguntas. Perguntas, comentários, contestações, vaias, gestos. Alguém quer perguntar, falar, contestar alguma coisa? Até quer? Falar, Silvia. Posso fazer? Tem que quando você falou a questão do neurônio espelho, da mudança, né, que isso significa, a gente leu junto um livro, eu e a Dani, que a gente emprestou uma para outra, do Boyle Cyrulnik, que é um neuro... Ele é etólogo também, né? Ele é neuropsiquiatra, mas é etólogo. E ele fala um pouco da questão do autismo, e ele dá uma dimensão além da questão da mímica facial. Ele conta uma pesquisa de mães que vieram depois a descobrir que seus filhos tinham algum grau de autismo, assim, de Asperger, autismo, e que elas descobriram uma coisa em comum com os bebês, e que elas chegavam no berço desses bebês, elas contam, várias mães contam a mesma experiência, e elas estendiam os braços para o bebê, e o bebê não liberava o peso para ir, não fazia o gesto de ir na direção da mãe.
que é uma coisa muito comum com a gente está sentado, se uma pessoa, adulto mesmo, né, está no chão, a pessoa te dá a mão para você subir, você não resiste ao peso, você ajuda, né? Então, assim, é diferente ser carregado com ajuda ou ser carregado sem ajuda. A diferença do peso, por exemplo, de uma criança que está completamente abandonada dormindo, quando a gente carrega, uma criança que está ativa e que de alguma forma libera isso, né? Libera o peso, quer dizer, o peso é o mesmo, mas a experiência é completamente diferente. Então as mães narram um pouco essa experiência. E enfim, isso me traz uma ideia de que eu acho que essa questão de assistir à dança que você está trazendo, né, a experiência com a dança contemporânea, com uma dança não narrativa, com uma narrativa não linear, né, também tem a ver com a questão, talvez, do neurônio espelho, que eu acho que o neurônio espelho explica, talvez, um pouco essa relação que a gente pode estabelecer com a dança. Queria ver se você ajuda a gente a pensar nisso, porque isso é uma questão que tem sido tratada, por exemplo, por que a gente se excita quando a gente vê pensar os espetáculos anteriores da Dani com dança aérea, com tecido, com o trabalho do circo, essa ideia do trapézio, por exemplo, que faz despertar no corpo de quem está sentado assistindo. Ou como por exemplo, assistir um espetáculo com gestos cotidianos, como é o caso dos Sem Gestos, que são gestos que a gente conhece tão bem, né? A gente também tem a experiência de estar ali vendo alguma coisa que, assim, fora os grandes virtuosismos que acontecem ali dentro, também tem algumas coisas que são da ordem do gesto cotidiano, do gesto que a gente experimenta. Você acha que isso faz sentido? Assim, se a questão do neurônio espelho talvez ajude a gente a entender também essa relação, essa empatia no sentido de assistir uma obra de dança, de alguém se mover? Silvia, não sei te dizer. Eu estou pensando junto, porque você trouxe essa questão da experiência, né? Assim, de ter assistido um espetáculo de dança, um espetáculo que tem essa questão do gesto, que é o do... Mas tem, não é, Silvia? A questão da metacinese, Essa questão do macaco é uma questão total, um fato. O neurônio espelho é um fato. Isso pode acontecer em qualquer situação que se tiver um espectador e alguém... É preciso lembrar o seguinte, esse experimento de Farman foi com macacos. Ninguém pegou um ser humano, tirou o tampão, e agora não se fez isso. Então, a evidência do como se organiza esses neurônios espelhos nos humanos ainda está em processo de estudo. Além do que, macaco é parecido com a gente, mas é diferente. Por quê? De novo, por causa do fato de que o cérebro humano, ele, para funcionar tal como o cérebro, ele precisa estar embebido num universo que não é meramente biológico, que é cultural, simbólico. O simbólico afeta o cérebro, molda o cérebro. Então isso transforma, isso, digamos assim, nuança muito, deve nuançar muito as ilações que a gente faz para os humanos de experiências feitas com outros animais. Isso da dança, então, faria todo sentido. Claro. Também essa questão do contexto cultural para que aquela experiência se estabeleça... Ou não, né? Ou não. Porque não por isso a pedagogia do olhar também, porque isso, às vezes você não tem nenhuma ponte de contato, você não consegue... Você tem olhos para ver, mas não enxerga, né? Ou você tem ouvidos para ouvir. Por exemplo, eu, até hoje, não consigo ouvir aquela ópera chinesa sem achar esganiçada. Eu vejo nos filmes, né? Os chineses maravilhados com aquela coisa, e eu, caramba, eu me sinto um antropólogo em Marte. Aí eu vejo nitidamente o que é essa coisa que a gente está falando. Como você ser embebido numa cultura molda a sua sensorialidade, a sua sensibilidade sensorial. Os órgãos dos sentidos são moldados pelo simbólico. Uma técnica, durante a ceramista, tem a capacidade de ver os falhos que uma pessoa não tem. Mas você tem razão. Eu acho que talvez esse aspecto, né, da inter-relação entre o corpo e o simbólico ajuda a entender a dança, né? Acrescenta alguma coisa do que os neurônios de espelho. Porque os neurônios de espelho são, digamos, uma base, mas tem outras pessoas pensando a dança muito a partir do neurônio de espelho. O neurônio de espelho foi assim, quase um caminho de uma grande descoberta para algumas pessoas, alguns teóricos da dança, essa questão que você está trazendo.
reconhecer aquela ação para que você possa espelhá-la, né? Sei lá, senão é isso, você vê e não enxerga. Por exemplo, a gente diz, hoje em dia, os neurônios de espelho são a base da empatia. Tudo bem, mas eu acho que, em princípio, isso significa o seguinte: essa é a condição de possibilidade dos humanos, ou é uma das condições de possibilidade dos humanos desenvolverem a experiência de empatia. Mas não é, ela é necessária, mas não é suficiente para explicar. Porque, por exemplo, a gente, digamos assim, a humanidade foi alargando o espectro daquelas coisas em relação às quais a gente tem empatia. Até o século XVIII, XIX, até o século XIX, pouca gente sentia empatia por escravos, por exemplo. Você podia ver a pessoa ali sofrendo agonias, não tem nenhuma. Ou por infiéis, se você fosse crente, se você fosse um islâmico ou um cristão diante do infiel, o sofrimento daquela pessoa não causava, não. Então não acionava os neurônios do espelho. Entende? Quer dizer, isso mostra como tudo que a gente fala sobre a nossa biologia é muito importante, mas para a gente compreender o patamar das condições biológicas que tornam possível a experiência humana. Mas a experiência humana, e quando eu digo experiência humana, não é só pensamento. É o modo como a gente olha, o modo como a gente escuta, o modo como a gente sente, textura. Tudo isso é moldado pela cultura na qual a gente tem bebido. Que é isso? Que existe um aprendizado dos sentidos, que a gente não se dá conta porque é feito no cotidiano, no dia a dia. Só os autistas é que mostram como isso, às vezes, tem que ser feito de maneira intencional, no sentido de pensada. O que a gente... enfim, é como você voltar a aprender a andar. Ninguém se lembra como foi que aprendeu a andar. Mas quando você para de andar e tem que voltar a aprender, você vê como é que houve um processo complexo ali que passou nos bastidores. Isso vale para o olhar, para a escuta. Então é claro que para a percepção, né, e para a fruição de um gesto, de uma cena, essa pedagogia é muito importante. O cinema também tem isso, né? O problema é que hoje em dia, pelo menos no cinema isso é verdade, não sei na dança, mas hoje em dia a produção cinematográfica ela é maciçamente tomada pelo modelo hollywoodiano. De modo que eu sei que assim, digamos, filhos, enteados, sobrinhos com 20 e tantos anos e botar para ver Bergman, por exemplo, ou botar para ver Antonioni, ou botar para ver qualquer coisa muito diferente. O tempo é diferente, a expressão dos atores, tudo não tem nenhum apelo. Hoje em dia, se você vê aqueles filmes, alguns asiáticos, o Apichatpong, é uma outra... Shibumi, né? O Ankobumi. É uma experiência. Vocês viram esse filme? Não. Nossa, É uma experiência. Você tem que olhar aquilo e dizer, bom, isso é cinema, porque cinema não é só Hollywood. O cinema não é só uma história, não. É uma maneira de olhar, uma forma de você aprender o mundo. É isso. É um gesto, segundo a Gandhi, na verdade o cinema não é arte da imagem, é arte do gesto. Foi o texto que a gente discutiu no encontro passado. Que é justamente isso, que o cinema ele dá a ver o gesto muito claramente. Eu acho curioso. O que eu acho interessante desse tipo de produção, que é muito escasso e tal, desse tipo de experiência, é que realmente quando você consegue entrar no barato, entrar na onda e se abrir para, como disse lá o diretor de São Paulo, para você gostar ou não gostar antes de se preocupar em saber se está entendendo ou não está entendendo, de fato você enriquece a sua própria experiência de si e do mundo. A gente volta um pouco a essa capacidade criativa que as crianças têm, que a gente vai perder. Crianças, o Winnicott tem uma coisa muito interessante, porque ele diferenciava a ideia de criação artística da ideia de criatividade originária. A criação artística, algumas pessoas são capazes de produzir, nem todo mundo é. É assim. Assim como, sei lá, pensamento matemático, algumas pessoas são capazes de produzir, outras não. Agora, a criatividade originária da qual ele falava, essa é uma propriedade de todos os humanos que não foram massacrados logo desde o início. E a criatividade da criança, ele dizia, é aquela coisa que se expressa na capacidade que a criança tem de se surpreender com aquilo que ela já conhece. Uma criança que vai todo dia para a escola, ela acha divertido aquele trajeto, embora
aquilo é o mesmo projeto. Ela brinca com qualquer coisa, qualquer besteira vira outra coisa, porque ela tem uma imaginação solta, ela está aberta para o mundo, ela está aberta para produzir sentido, para produzir significação. Isso a gente vai perdendo. Isso é, digamos assim, o que qualquer terapia eticamente deve ter no seu horizonte. Não é acabar com o sintoma, não é a pessoa ficar certinha, não é a pessoa... Às vezes isso também, porque isso possibilita que você alcance o objetivo final. Mas o objetivo final é você, como diria o Winnicott, sentir que a vida vale a pena de ser vivida. E isso você só sente quando você resgata um pouco essa capacidade do gesto espontâneo, né, da apreciação gratuita, de você poder sentir e fazer coisas de forma gratuita. Não, diga. Constrangida de falar no microfone. Não, eu trabalho aqui na Cacilda e trabalho na parte de formação de público. Então, eu tenho acompanhado um pouco, e a primeira vez, sempre trabalhei com educação, mas a primeira vez com dança. Né? E tem sido uma experiência muito rica. E eu acho que tem um evento que foi marcante para mim, que foi o espetáculo da Valéria Martins, que as pessoas estavam esperando ver o trap da trupe tradicional, né? Com os voos e com o colorido, e é um espetáculo super denso, e veio muitas crianças, isso aqui lotou de criança e de psicótico, e todo mundo ficou um pouco tenso para saber como que ia ser essa relação com aquele espetáculo, que era um espetáculo muito denso, com sons fortes, e tem aprisionamento, né? Sempre um universo muito lírico, muito bonito, né? Esteticamente incrível, mas estava todo mundo um pouco tenso, porque a expectativa é isso, a expectativa do público era outra, e é um público muito sui generis, porque não tem, é um público que não tem o controle gestual. Então, assim, se eu não estou entendendo, eu não vou rir, não vou chorar, nem vou bater palma, vou esperar o primeiro bater palma para bater, né? E esse público não, ele bate palma na hora que ele acha que deve bater, ele vai chorar quando ele acha que tem que chorar, e vai gargalhar quando tem que gargalhar. E é tenso para organizar essa produção, porque não sabe exatamente como que a coisa vai acontecer. E foi incrível, porque os psicóticos ficaram maravilhados. Teve uma que saiu chorando, ok, né? Acontece. Mas a grande maioria ficou ficou maravilhada, comentou, quis conversar, tem a bate-papo depois com os artistas que ficam aqui, e todo mundo conversa e tira suas dúvidas, e eles falam sobre o processo criativo, que eu acho que é super importante para essa aproximação, né, do que acontece lá e do que está aqui, o que rola aqui do outro lado. E as crianças no início estavam um pouco impacientes, porque estavam esperando circo, né? 5 horas, uma pessoa subindo e descendo, uma coisa sem entender direito o que está acontecendo. A menina do meu lado dizia assim, mas isso não é circo. Aí a mãe dela disse, mas você consegue ficar de cabeça para baixo assim? Ela, não, pode ser que isso seja circo. E aí, no final, as crianças estavam participando e curtiram um monte, e depois entraram, mexeram tudo, conversaram com os artistas, e o que os psicóticos comentaram, os comentários eram as coisas mais incríveis, que eu fiquei muito, muito impressionada com essa possibilidade de você realmente se entregar para aquilo. Então, teve gente que falou da ditadura militar, do aprisionamento, teve gente que falou da sua própria experiência, as leituras, a hora aquilo era uma máquina de escrever, a hora você usava como outra coisa, os objetos, né, que são objetos de arte que ela utiliza. E fluiu de uma forma incrível, que eu acho que talvez um público que não tenha uma educação, uma experiência, um repertório para fazer uma leitura profunda daquilo, talvez não tivesse aproveitado tanto com essa preocupação, com essa leitura, né, da narrativa. Que narrativa é essa? O que está querendo dizer? Será que agora é para bater palma? Será que agora é triste? Será que agora é engraçado?
Você fica o tempo inteiro tentando imaginar o que eles querem dizer com aquilo, né? Então, acho que é só para dizer que faz todo sentido, que é uma experiência minha nova e que eu tô achando incrível a forma como as coisas acontecem, que é diferente de lidar com museu, que é o que eu sempre trabalhei. Porque do museu, você tá ali, a obra tá paradinha, né? Não tem... O outro não está exposto. Você tem um pouco de preocupação com a exposição do outro, né? Como o outro vai se relacionar com isso. Está sendo muito bacana isso. Alguém mais quer falar uma coisa, fazer uma pergunta? Você queria que você falasse se eram psicóticos, eram o quê? Uma clínica? Aqui a gente, a maioria das vezes, na sexta-tarde, são grupos agendados. Então, eram grupos de crianças, e aí vieram com os pais e de escola, e um grupo de psicóticos que são do PUB, do Instituto Psiquiátrico. do Instituto. Eu tinha talvez. Pode falar. Talvez falar. Talvez sobre a relação entre palavra e gesto, quer dizer, que tipo de fala, será que um certo tipo de fala libera um certo tipo de gestualidade? Enquanto a pessoa está falando com você no teu trabalho, você também está observando a gestualidade, você faz relação entre o gesto e a fala? Um certo tipo de fala ou um caminho dentro da psicanálise que pode liberar um certo corpo, uma outra gestualidade. Como é que você vê essa relação também no consultório? Sim, eu acho que sim para todas as perguntas. Mas de que jeito? Como? Não, por de que exemplo, modo? se eu presto atenção na gestualidade, se isso está presente, na maneira como a pessoa corporalmente se apresenta, sim, é impossível você aprender, digamos, se você tivesse fosse um confessionário, até no confessionário tem aquelas entrevistas, não. Mas se fosse apenas a voz, e é por isso que o divã faz uma diferença, né? Você, mesmo no divã, você tem, o corpo se apresenta, porque não só, quando você está face a face, a maneira como a pessoa se senta, a tonicidade da musculatura, o ritmo da respiração, o modo como se movimenta, né? A rapidez, a lentidão, a impressão de conforto, de desconforto, a maneira como os olhos são dirigidos, todas essas coisas são signos, né? São gestos, mas são palavras também, no sentido de que comunicam alguma coisa. E a gente também não poderia dizer o oposto, te interrompendo, desculpa, mas que a fala também é gesto, né? Porque a fala tem ritmo, tem entonação, tem todo esse lugar, essas modulações aí também estão na fala, né? A fala não é né? Ela é cheia de como se fala, né? Não, claro. E isso que eu ia dizer, essa é uma das maneiras pelas quais essa dimensão da corporeidade se expressa mesmo quando você está no divã, você não está vendo a pessoa se mexer, geralmente não está se mexendo. Alguns se mexe, tá, olha, vê se está... Tem alguns que sempre desconfiam que ela está dormindo, ou comendo um lanche, ou alguma coisa assim. Bocejando e tal. Mas mesmo nisso você sente a diferença, como a Dani falou, no tom da voz, no ritmo da fala, no timbre. E é claro que você vê modificações nesses elementos todos na medida em que a pessoa piora ou melhora, né? Isso sempre está de uma maneira presente. Às vezes você tem, por exemplo, você olha pela primeira vez para uma pessoa que vai te procurar e você é capaz de saber que aquela pessoa está com um tipo de problema grave que resulta em algum tipo de intervenção que se expressa no modo como o corpo está contido. Só de olhar. Só uma colocação aqui. Eu trabalho na área de vendas e esses dias eu estava observando que alguns consultores da loja onde eu trabalho, eles têm um desempenho, às vezes até melhor, nas vendas, porque de longe eles conseguem reconhecer se a pessoa está
com disposição a comprar ou só vai para conversar? Mas geralmente são pessoas que têm experiência na área de vendas, com vários anos trabalhando nisso, então é interessante você falando sobre isso, eu ter dado esse clique assim. No livro do Oliver Sacks sobre surdos, que é um livro maravilhoso, se vocês nunca leram, vocês podem pensar que é um livro fechado. Não é. É realmente fantástico. Chama-se Vendo Vozes. Porque as vozes dos surdos são pelas mãos, né? Linguagem de sinais. Então ele conta a história de muitas pessoas, e uma das pessoas que ele cita é um surdo profundo, não escuta nada, zero, e que desenvolveu essa capacidade a ponto de, por exemplo, ele olhar uma pessoa telefonando com o telefone, ele sabe quando ela vai desligar daqui a alguns instantes. Ele pergunta, como é que você sabe? Aí ele vai descrevendo isso. Ele foi criando uma sensibilidade para ver movimentos mínimos que são indicativos de uma intencionalidade que ele então interpreta corretamente, né? Há pessoas que são muito perspicazes nisso, né? Às vezes por treino, no meu caso de um bom vendedor, que está aberto para isso, então ele vai aprendendo, sei lá... É uma leitura, né? Faz uma leitura corporal, né? Agora, por que a gente perde isso, né, também? Porque, a princípio, a gente aprende isso, né? A gente aprende isso no olhar da mãe, se ela está receptiva ou não, se ela está de mau humor, se é hora de comer. A gente vai aprendendo, mas em algum momento a gente desaprende um pouco, né? Ou a gente embota a possibilidade de fazer essa leitura, né? Não só de fazer a leitura, como também a capacidade de a gente, digamos, inovar, se mexer, né? É muito comum, todo mundo, não precisa ser psi para saber disso, todo mundo já viu crianças e tal, sabe como há crianças que se comportam e fisicamente, gestualmente, não só verbalmente, de uma maneira muito diferente, dependendo da companhia por quem elas estão, né? Com as mães são de um jeito, com os pais são de um jeito, sei lá, na escola são de outro. Eles têm uma tensão corporal, têm um jeito de se comportar completamente distinto, por razões óbvias. Então, agora, isso ao longo da vida a gente, eu acho, tem quase que inevitavelmente uma tendência à estereotipia, que é a expressão de uma adaptação excessiva ao que a gente imagina é a expectativa que os outros têm em relação a nós. A gente vai se encaixando assim numa persona, um personagem, né? Esse personagem é composto de várias coisas, ideias, valores, jeitos de falar, jeitos de andar, jeitos enfim, de tudo. E para se desencaixar disso, às vezes, é difícil. Esse é o valor positivo da patologia, do sofrimento psíquico. Porque ele aparece sempre quando os arranjos que a gente vai dar não dão mais certo. Tem uma espécie de colapso. Então é ruim por um lado, porque a gente sofre, mas pode ser positivo por outro, porque é um ponto no qual mudanças, inflexões podem acontecer. Eu me lembrei aqui agora do significado da palavra crise, em acho que chinês ou em japonês, acho que é em chinês, que é a transformação, que tem a ver com isso, né? A gente fala crise, tipo esse negócio, é um terror, uma coisa assim. E está ligado à transformação, né? Que crise é também a possibilidade de transformação. O que antes estava funcionando já não dá mais certo, e o que vai poder acontecer ainda está em aberto. O que faz com que a crise possa resultar numa coisa, enfim, pode ser um desastre também, né? Vai ladeira abaixo. Bom, eu queria falar só um pouquinho. É melhor que o pessoal não escuta. Que você falou da sua entrada no manicômio, da ausência do gesto. Eu também adentrei ao manicômio, doutoreiras, mas ainda tinha gesto. E foi a partir desse gesto tão ausente que eu pude começar um trabalho para que essas pessoas pudessem sair do manicômio, através desse gesto que eles construíram de uma forma não tão estética, adequada. Eu só pude construir alguma coisa dentro dessa impossibilidade
desse não gesto, mas que ainda tinha gesto. E com alguns não tinha nem gesto, haviam só ações, tipo o que fazia, eu guardei, Foi assim que eu consegui chegar nessa pessoa, que era um autista, que se chama Luiz Cláudio Pacheco, e daí desenvolver alguma atividade corporal para que essa pessoa saísse lá daquele cantinho fedorento, né? Bem característico do cheiro do manicômio. E também, assim, uma das ações que as pessoas pedem tudo, né? Vai lá, é uma gritaria na hora do almoço, você tem que dar jeito, né? Então, assim, um pavilhão com 80 pessoas comendo, como é que eu vou conseguir que essas pessoas tenham uma outra ação para comer, para não sujar tudo, né? Era assim, 2 colheradas e comia a quentinha. Então, eu me pus ali, né? O José Gil disse, põe a ser. Aí eu me pus ali, diante deles, e com o tempo, esse afã para comer foi ficando bem mais tranquilo, porque eu também comia com eles, né? Então, assim, essa ausência, não tem uma ausência total, tem um gesto que a gente não observa, mas que a partir dele, quer dizer, não tem uma consciência. Esse trabalho pode ser desenvolvido. E alguns que não andavam voltaram a andar, né? E os que não emitiam nenhum som, não falavam, conseguiram se expressar, mesmo que através do som. Eu acho que a gente está terminando daqui a pouco, né, Dani? Vou contar então uma historinha que eu acho que ilustra mais ou menos essa mesma coisa, uma história real. Um paciente que eu cheguei a conhecer muito rapidamente quando estava saindo do hospício. A história dele digamos assim, é a história de alguém que foi, digamos, se fechando a ponto de ficar, ao olhar do psiquiatra, catatônico. É o seguinte, ele era um paraibano, eu acho, do interior da Paraíba, que tinha o sonho de vir para o Rio de Janeiro. Juntou durante anos dinheiro, comprou uma passagem, desceu na rodoviária, no Rio, todo feliz da vida, não conhecia nada no Rio de Janeiro, chegou sozinho, foi andando ali pela Rodrigues Alves, assaltado. Naquela época aqui no Rio de Janeiro, assaltado levar tudo, roupa, documento, dinheiro, tudo. Ele, recém-chegado no paraíso, estava, na verdade, no inferno, ainda não. Meio atarantado, começou a parecer um pouco suspeito, a conduta dele, passou uma patrulhinha, documentos. Não tem. Por quê? Não sei o que, conversa fiada, né? Eles roubaram, não sei o que, pá. Vamos para fazer uma averiguação. Levaram para a delegacia ali perto da Praça Mauá. Foi falar com o delegado, já, imagina, o jeito que ele tinha chegado no interior da Paraíba. Começou a ficar já se retraindo, começou a dizer a mesma história, olhando aquele clima, para averiguações, para poder saber se era um elemento que estava tentando fugir da polícia, botaram ele numa cela, junto com algumas pessoas, até, enfim, vocês sabem mais ou menos o que... Não sabem, vocês nunca devem ter entrado numa cela de delegacia no Rio de Janeiro. Se soubessem, teriam uma pista do que ele estava sentindo. Ele começou a ficar retraído, e aí chamaram de novo para informação, ele já não estava mais respondendo direito, começaram a achar que o problema dele era mental, levaram ele para o chamado PAN Venezuela, que era um pronto atendimento que tinha ali na Praça Mauá. Então, em menos de 24 horas, o camarada saiu do interior do sertão do Paraíba, estava diante de um sujeito de branco, sentado diante dele numa mesa, e perguntando para ele, você está se sentindo bem? Que dia é hoje? Onde o senhor está? Esse tipo de coisa. É claro que ele foi ficando cada vez mais. Aí deixaram ele no PAN por 24 horas para observação. Ele não melhorou. Levaram para o hospital na Engenho de Dentro, que naquela época era o hospital de agudos, ou seja, ficava 15 dias. Então, em 3 dias, ele tinha saído do sertão da Paraíba em busca do paraíso e estava num hospício, numa enfermaria fechada, cheio de malucos que estavam lá, e malucos que iam lá todo dia para trabalhar. E aí é claro, imagina o que é. Ele foi ficando cada vez pior. Aí, como não estava bem, evidentemente tiveram que medicar.
a medicação foi só acentuando, que a medicação era toda neurolépticos, tranquilizantes, etc. e tal. Em 15 dias ele não melhorou o suficiente, foi mandado para o Odilon Galotti, que era um hospital onde você ficava 30 dias para ver se ainda melhorava. Se ele ficasse 30 dias sem melhorar, o destino dele era a colônia Juliano Moreira, da qual pouca gente saiu, porque era o destino dos cronificados. A sorte dele foi que no Odilon Galotti estava havendo, na época, uns estágios e tal, e uma menina, que era uma estudante, eu acho que de serviço social, foi escalada para... porque ele já não falava mais. Ele já tinha emudecido, por isso o diagnóstico era de catatonia. E aí a menina resolveu, não sei por que cargas d'água, colar nele. E durante algumas semanas ele ficava estático, sem dizer uma palavra. Muito aos poucos, ela furou aquela barreira de desconfiança, conseguiu que ele começasse a trocar palavras. E só aí é que as pessoas ao redor começaram a saber dessa história que eu estou contando. Porque até então, cada pessoa que conversava com ele sabia uma história assim, que só ia juntando tijolo com tijolo a história de um doente mental grave. E aí, é claro, quando a menina conseguiu fazer com que ele saísse dessa reclusão, ele começou a se movimentar normalmente, começou a falar normalmente, e final feliz, hollywoodiano. O hospital conseguiu fazer contato com a família, pagar a passagem dele de volta, e ele provavelmente nunca mais foi estudante. Uma cidade maravilhosa. Mas isso tudo para contar o seguinte, é que isso que você disse é verdade, é um reparo muito importante, é o que eu disse logo no início. A ausência do gesto era uma ausência provocada pela inexistência de acolhimento ao redor. Quando você cria o acolhimento, você cria o espaço para que o gesto possa se fazer. Foi o que essa moça fez, mesmo dentro do hospício. Bom, queria agradecer aqui ao Benito, Obrigado a vocês. participação maravilhosa, agradecer a presença de vocês, a mudança para Cacilda. Dizer que a gente tem mais 2 edições aqui ainda. A próxima, dia 25 de julho, é Gesto e Dança, com o Cristian Duarte, aqui comigo. E depois, em agosto, não sei a data, mas uma quarta-feira, o gesto brasileiro, essa questão polêmica sobre se existiria ou o que seria, enfim, um gesto tipicamente brasileiro. Esse espetáculo ao qual o Benilton se referiu, acho que nem todo mundo sabe, faz parte, é um dos desenvolvimentos do projeto Sem Gestos, e que se chama Sem Gestos, e que está no Teatro Espaço Cultural Sérgio Porto até o final de julho. Tá? Porque faz parte, essa é a nossa conversa aqui, está inserida nesse projeto maior de pesquisa, do qual um dos desdobramentos é o espetáculo. Quem não viu, vai ver. Bom, obrigada mais uma vez.